Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV em diversas plataformas espalhados aí pelo mundo através das nossas plataformas digitais e para a nossa região oeste da Grande São Paulo, pelas operadoras de TV a cabo e nossa nova parceria, recente parceria com a Rede TV para mais de 100 cidades do Paraná. Esse é o nosso O X da questão. Eu já começo trazendo os nossos convidados, mas antes me desculpando que minha voz não está lá essas coisas. Eu tive uma Covid aí, um período de Covid e a voz ainda está demorando a retomar. Então, já não é lá grande coisa a minha voz, hoje vai estar um pouquinho pior. Eu vou jogar lá primeiro para a nossa extrema direita do programa. Renato Ferreira, seja muito bem-vindo. Diretamente de onde hoje, Renato? Olá, bom dia, meu caro amigo e colega Eudes, diretamente de Portugal, né? Nós falamos aqui de São Paulo, aqui da divisa de São Paulo com a nossa querida Osasco. Agora aqui tempo nublado e 19 graus. Então tá friozinho por aqui hoje. O nosso professor deve confirmar também que lá em Moema deve estar mais ou menos por isso também. E prazer, né? Mais uma vez aqui para discutir com vocês os principais temas, né, políticos, econômicos, esportivos, por que não, do mundo inteiro, do Brasil e do mundo. E muito quente, né? Triste com essa situação do mundo aí, mas esperamos ainda, né? Temos esperança que o homem seja um pouco inteligente, que resolva as coisas com menos mortes, né? Principalmente de inocentes, porque os burros lá que procuram a guerra, esses a gente não tem nem paciência com eles. Mas estamos aqui, diretamente de São Paulo, então, tempo nublado, para fazer mais um X da questão com esses competentes e inteligentes profissionais da comunicação. Muito bem, passando a bola para ele, que é um símbolo dos democratas, dos progressistas americanos. Muito bem. É o Silvio Biden. Meu Deus do céu, pode me xingar de qualquer coisa, menos isso, gente. Que isso? Ah, gente, é bom demais estar aqui mais uma vez. Mas que isso, hein? Você me deixou agora para baixo. Que isso? Que acusação é essa? Mas o que tem no seu coraçãozinho? Por que tanto ódio com a minha pessoa, eu disse? Eu tô de vermelho, Não, vermelho aqui nos Estados Unidos é republicano, se você não sabe. É republicano, né? Diferente. Você tá de azulzinho aí, ó. Eu tô de cinza. Cinza em referência ao céu limpo lá de Manaus, né, do Amazonas, onde está tudo perfeito, aquele céuzinho azulado, cinza, né? Eu tô procurando o Leonardo DiCaprio, como é que chama aquela menina lá? Greta Thunberg. E todo o pessoal, a Left Board. Mas por que, Silvio? Está queimando lá no Amazonas? Está tendo queimado? Não está queimando. O Bolsonaro deve ter passado por lá. É culpa do Bolsonaro, com toda certeza. A nossa ministra do Meio Ambiente, né, que mais parece aquele personagem daquele filme antigo de sucesso, o ET, né? Exatamente. Ela, além de ter aí muitas preocupações com a energia limpa, né, e também a todos os processos de independências do mundo indígena, né, lá no Amazônia, né, ela simplesmente desapareceu. É outra personagem também que está desaparecida. Aliás, ela sempre aparece de 4 em 4 anos, né? Mas estamos aqui na minha Milford maravilhosa, né? Estávamos em paz durante 3 dias, afinal de contas o homem estava lá, foi fazer uma visita obrigatória, né? Porque independente do partido político, os Estados Unidos sempre fica ao lado de Israel, que é o único Estado, eu falo Estado porque é o Estado de Israel, é o único Estado que está em estado de sítio por 75 anos. É rodeado por um monte de gente e ele não tem outra porta de saída a não ser pelo céu e pelo mar, né? Porque ali ele tem os vizinhos que realmente querem a sua destruição. Então, estamos aqui, vamos
Vamos falar do que está pedindo esse momento, quais são os x's das questões aí que a gente vai repercutir aqui. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, meus amigos. Depois de ouvir os cheeses das questões, os queijos das questões, passa a bola para o nosso professor Pilão. Professor de inglês também, Pilão? Não, não sou, mas eu normalmente, quando eu quero um X salada, eu espero que venha com queijo. Mas eu vou te contar uma coisa, só dando risada, porque a coisa tá feia, né? Eu diria que o mundo não está para os fracos, meu amigo Eudes, meu amigo Silvio e meu amigo Renato. Daqui de São Paulo, uma boa tarde aí para os nossos amigos da Connect TV, para os nossos amigos da TV do Paraná, Rede TV do Paraná. E sim, estamos aqui com 20 graus, meu amigo Renato, aqui em São Paulo, pertinho de você, mas 1 grauzinho de diferença. E vamos nós, que hoje a coisa não é para amador, como eu disse, né? Não é fácil. Vamos lá, Jefferson, já na escuta, fazendo toda a operação aí técnica do nosso programa e trazendo também as pautas que a gente deve debater. Jefferson, é com você. Olá a todos, amigos que estão participando hoje do X da Questão. Vamos para o nosso primeiro tema. Joe Biden está de volta aos Estados Unidos após viagem de alto risco a Israel. O presidente dos Estados Unidos reforça apoio ao país que é alvo do Hamas. Para o comentário dos colegas. Eu vou fazer o meu comentário antes de abrir para os colegas muito rapidamente. Eu acho que, independente das nossas paixões políticas ou das nossas crenças no que é melhor ou o que é pior, e acho que a gente tem esse direito democrático, mas eu de verdade acho que o Biden acertou, seja por uma decisão dele ou uma decisão de governo, né? Porque foi a primeira vez na história que um presidente americano vai para uma zona de conflito lá em Israel durante o conflito. E isso foi uma sinalização muito forte, mas muito forte, no sentido de que os estados que estão ao redor de Israel não vão se manifestar. Porque foi um recado muito claro do Estado americano para os estados que estão ali. A gente pode discutir aqui, mas o Hezbollah tem dinheiro do Irã, a Jihad Islâmica tem dinheiro de não sei aonde, o Hezbollah, o Hamas, a gente pode falar um monte de coisa aqui, mas me parece que foi um belo de um freio para que, de repente, não houvesse nenhuma tentação do Líbano, do próprio Irã, de como Estado fazer algum tipo de ataque, porque isso sim pode levar para uma guerra de contornos mundiais. Acho que, independente de eu não entender ser o Biden um grande líder americano, acho que ele acertou nessa visita rápida, direta, certeira e até na sequência com o veto no Conselho de Segurança da ONU, dizendo que não dá para ter realmente cessar-fogo de um lado só, né? Que o Estado se compromete com o cessar-fogo, o lado de lá não é... Se colocando com a cabeça para fora, porque se puser a cabeça para fora eu corto. Eu acho que os 2 porta-aviões, a ida dele, foram realmente uma sinalização muito forte. Eu acho também que a hora que ele bloqueou as pretensões da ONU de parar os ataques também. Evidentemente que eu não gosto de ataque, ninguém gosta de ataque, e é evidente também que fala-se em 3.500 mortos lá na faixa de Gaza, evidentemente também, temos aí a grande maioria de pessoas inocentes, porque você não tem como fazer, à medida que você joga uma bomba, pega quem está no meio. O problema é que os nossos amigos colocam a população civil na frente, né? E ao colocar a população civil na frente, você não tem muito como entrar. Ontem, eu estive com a Ana Lu, e ela me disse que você fez uma analogia, que é a mesma analogia que eu faço também daqui, que são os nossos morros do Rio de Janeiro. Os nossos morros do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal disse, não pode mais fazer incursões. Então tá bom, ou seja, votaram
que não se pode fazer incursões porque, quer dizer, não votaram, né? Simplesmente impuseram. Mas seria o equivalente à ONU dizer que não pode ter mais incursões de Israel porque vai matar inocente. Foi o que foi falado aqui pelo Supremo. Não pode subir o morro porque vai matar inocente. Vai matar inocente? Vai, é verdade, é verdade. Mas e aí como é que faz? Não, então não faz mais incursões. Ora, você não faz incursões e o que acontece? Os bandidos estão lá, cada vez mais armados. Uma hora você vai ter que subir, uma hora você vai ter que fazer a incursão. Por quê? Porque já está mais do que demonstrado que o poder local é eles e acabou. E não deixa ninguém subir. Então vai continuar com eles. O problema é que vai mais armamento. Vai mais armas, vai mais gente, vai mais droga, vai mais... E aí, como é que você faz? O dia que você tiver que entrar, vai ser um problema muito sério, porque você tem inocentes no meio do caminho. Então é muito parecido. Eu comentei com a Ana Lu ontem exatamente isso, eu disse que você foi muito feliz na analogia que fez lá com ela, né? Então, realmente, entrar na faixa de Gaza não é uma coisa simples. Se Israel enfiar o peito e entrar, vai morrer muita gente. Eu tenho a impressão também que a ida do Biden para lá, um dos objetivos foi segurar um pouco Israel, para que ele não entrasse muito afoito, né? Então, esse é um outro ganho que eu acho que o Biden acabou conseguindo. O Silvio não gosta muito dele, mas de qualquer forma, nessa ele acertou, Silvio. Pelo menos pela minha visão, ele acertou. Mas eu concordo. Eu quero guardar o Silvio para o final. Era isso, Silvio. Calma aí. Até uma outra coisa. Eu assisti ontem na CNN alguém do Exército de Israel dando uma entrevista e tal. E ele falou uma coisa que é mais um exemplo muito forte. Ele falou: em Israel, a nossa população está embaixo da terra, protegida nos bunkers, e o exército está em cima, na batalha. Lá em Gaza, a população está em cima e os terroristas covardes estão escondidos. Então, é muito simples você saber quem é mocinho e quem é bandido nessa história. Renato Ferreira, você. Olá, meus amigos. É o seguinte, a primeira questão, eu concordo com você, eu disse que o Biden acertou em 100% a saída, uma viagem de risco. Tanto é que ele demorou pouco tempo lá, ele desceu, conversou, fez o que ele tinha que fazer ali e voltou, que era uma viagem de risco. Mas ele acertou, como acertou também, não sei se a gente vai comentar mais para frente, como acertou também a representante dos Estados Unidos lá na ONU em não aprovar, né, porque ele tem o poder de veto, vetar essa resolução brasileira, porque falar em paz agora aí, alguns caminhos de paz, é chover no molhado. Porque se morreram lá mais de 500 pessoas no hospital, que inclusive já vai estar provado mesmo que não foi Israel. Porque comentaram também, eu vi nas televisões, se Israel tiver jogado um míssil ali, um foguete, não sobraria nem hospital. Então foi uma... Eles não jogariam no estacionamento, que foi onde caiu, onde as pessoas estavam. Jogariam no próprio prédio. Foguete, que é uma ação frustrada, que eu acho que é da Jihad Islâmica. Isso vai ficar provado. Entendeu? Agora, se morreu mais de 500 pessoas ali, meus amigos, a gente não pode esquecer das 260 que morreram de uma vez no ato terrorista do dia 7. Uma invasão dos terroristas. É uma guerra milenar, é uma guerra histórica, tanto pela história, né, normal, como pela história bíblica. O nosso amigo Silvio falou aí que Israel está sitiado há mais de 75 anos, e está mesmo. Só que ele também... Vocês veem, 75 anos depois que o Estado foi formado legalmente. Mas eles foram expulsos por árabes, persas, que agora é o Irã. Eles ficaram como nômades pelo mundo inteiro, né? Depois que 1900 e quanto mesmo? 60 e quanto mesmo que Israel foi formado? Fugiu 48. Agora. Foi 48 a primeira. 48. Formação 48. 48. Foi formado, só que ali não adianta, porque a guerra são contra terroristas islâmicos, que eles não medem, eles não têm noção. Tanto é que eles usam os próprios palestinos, né, como escudo humano, tá entendendo? Então a guerra ali é para destruir Israel. A ex-primeira-ministra, né, Golda Meir, que disse que se os palestinos, terroristas, baixarem as armas, haverá paz. Se Israel baixar as armas, acaba Israel. Porque os terroristas, eles não querem saber do Estado de Israel. Para eles,
tudo bem, a gente até apoia o Estado palestino, né? Acho que as pessoas civilizadas do mundo apoiam o Estado palestino, oficial, legal. Só que isso não adianta, os terroristas vão continuar tentando destruir Israel. Então, isso é histórico, isso não vai acabar. Pelo contrário, vai sempre piorar mais, entendeu? Porque os terroristas eles estão se aperfeiçoando aí, recebendo dinheiro, né, de Catar, um dos países mais ricos do mundo aí, do Irã, que tem um dos maiores exércitos do mundo. Então não vai acabar, mesmo criando Estado palestino, outros povos que reivindicarem também estados árabes aí independentes, porque eles querem o fim de Israel, entendeu? Então, essa resolução que foi aí vetada pelos Estados Unidos, essa resolução brasileira, do governo brasileiro, eles foram felizes também, os Estados Unidos, porque na resolução ela simplesmente disse: estou decepcionada com o Brasil, porque na resolução o governo brasileiro não colocou lá o direito de autodefesa de Israel. E só isso que os Estados Unidos queriam. Me corrija aí o Silvio se eu estiver errado nisso aí, mas eles querem, na resolução, que o direito de Israel de se defender. Muito triste o que está acontecendo, mas olha, ali naquele pedacinho de terra, isso não vai acabar enquanto existir, né? E enquanto existirem palestinos, né? Que eles também não vão acabar. Antes de passar para o Silvio, só fazer rápidas pontuações históricas. Primeiro, que a gente ouve tanto falar dos povos nativos, né? Tem que devolver o Brasil para os índios, tal. Se for assim, tem que devolver toda aquela região aos judeus, que estão lá 1000 anos antes de Cristo. Aquela região é dos judeus. 1.500 anos. Eles foram obrigados a ir para o Egito, depois voltar, e foram escravizados, e não sei o que lá, A gente sabe disso, primeira coisa. Segunda coisa, os palestinos não são de origem daquela região. Eles não são árabes. Eles não são árabes. Não são nem árabes. Não são nem árabes. Nem árabes são. Exato. Então, os palestinos foram levados para lá pelo Império Otomano para ocupar aquele espaço, o turco otomano, para ocupar aquele espaço ali como uma represália a outros povos que estavam lá antes. Tipo, ocupem aí, fiquem por aí. Então, se a gente entrar nessas questões históricas, a coisa fica muito mais complicada ainda. Acho que o mais inteligente realmente era existir um Estado palestino, não tem problema nenhum em relação a isso, e essas propostas foram feitas 3 vezes, e as 3 vezes o povo judeu e o Israel aceitou, e o Estado palestino falou: não quero, a gente não quer ter o nosso, a gente quer que eles não tenham o deles. É uma coisa complicada. E só para finalizar, passando para o Silvio, o Brasil jogou casadinho com China e Rússia para antecipar essa votação, para deixar os Estados Unidos num papel complicado enquanto o Biden estava lá. Vocês pesquisem a respeito disso nos bastidores da política aí. Foi jogo casado do Brasil se fazendo de garoto de recado de China e Rússia. Silvio Braunach, né? Como é que repercutiu exatamente essa toda do Biden? Mas principalmente queria saber dessa jogadinha que o Brasil fez casada com a China e com a Rússia, para constranger os Estados Unidos. Essa é a palavra que eu ia usar. Eles fizeram isso para constranger, deixar a decisão pesada, aquela que todo mundo da Beautiful People iria ser contra, né? Tanto é que a repercussão é gigantesca. Os Estados Unidos vetou, olha que coisa, não sei o quê. E realmente a menção que o Renato falou sobre esse trecho do Estado de Israel não ter o direito à autodefesa é o que pegou. Não adianta. Em termos de política estrangeira, Israel e Estados Unidos são simbióticos. Ou seja, um existe devido ao outro. O exemplo da sociedade judaico-cristã que o mundo ocidental tem, vem justamente daquele local, né? Tudo que a gente tem de cristianismo, Jesus Cristo era da Judéia, era judeu, ele falava, tanto é que a Bíblia menciona várias vezes sobre o Estado de Israel. Então a gente indo nessa linha, a gente consegue entender o ódio
que essas nações que têm do lado ali, nas cercanias, elas têm pelo Estado de Israel. E a ideia da jihad, né, eu volto nesse assunto, porque é uma das coisas muito comentadas aqui nos posts, nos noticiários, que não são os extremistas, sobre o sentido da jihad. O que é uma jihad? Uma jihad é uma luta, é uma guerra santa contra um alguém, ou seja, a ideia ali da jihad para o Estado de Israel é o extermínio. Você não pode ter Deus envolvido nesse meio, né? Quando você tem esse tipo de proposta para exterminar um outro povo, um outro ser, entendeu? Um semelhante a você. Então, a visão que a imprensa aqui demonstrou a respeito da posição americana, primeiro com o envio dos 2 maiores porta-aviões aqui nos Estados Unidos, a gente fala dos 2 maiores, mas para cada um vai mais 2 pequenos e todo um conjunto, né, marinho gigantesco que é praticamente o 2º exército do mundo, né? A gente falando em termos de força aérea, né, de ataque aéreo, de defesa aérea, melhor dizendo, né, é o 2º do mundo. Perde para quem? Para o próprio Estados Unidos, que tem outros, né? Então, o que tem lá, na realidade, é a 2ª maior força aérea do mundo de defesa. E o recado, como o Eudes já mencionou, né, já tinha sido dado, né, que é para justamente o pessoal que está ali, né, na espreita para uma oportunidadezinha única, né, não se, né, empolgar demais não, porque a retaliação seria certeira. Claro que a gente imagina que isso aí é só uma ameaça na realidade para colocar os pontos, ou os pingos nos is, vamos colocar assim, ó. Quem tem que fazer a coisa funcionar aqui é o Estado de Israel, que tem todo o direito de se procurar os criminosos terroristas, né, que invadiram a casa de Israel, estupraram, degolaram, mataram velhos, assim, e ainda filmaram e colocaram nas redes sociais. Então é uma coisa inadmissível de aceitar. Olha, isso é um pensamento meu, não é da mídia, não. Eu acho que se tivesse acontecido isso dentro da minha casa, eu tenho todo o direito de caçar essa pessoa e exterminá-la, mesmo que ela esteja envolvida colocando a mãe na frente e tudo mais, eu vou atrás, eu quero pegar. Claro que aí a gente tem um monte de posições políticas, de bons tratos mesmo, a guerra. Isso que eu lembrei agora, me desculpe. Sobre a proporcionalidade. A primeira coisa que se vê na mídia é sobre a proporcionalidade. Que o Estado de Israel, eles têm muito mais poder e tudo mais. Aí eu me pergunto, quem é que pediu para esses invasores terroristas virem matar a minha mulher, matar meus avós, matar as crianças, degolar crianças? Ninguém mandou, ninguém colocou uma arma na cabeça dessas pessoas. Invadiram a minha casa, fizeram esse absurdo e eu não tenho o direito de retaliar? Então, é aquela coisa, né? O pensamento aqui é que a posição americana é extremamente forte, apesar do comandante em chefe ser o Biden no momento, né, apesar de todas as dificuldades que ele tem devido à sua alta idade, já a senilidade batendo a porta, as gafes que ele tem colocado, mas ali foi realmente, eu concordo com vocês, que foi remediável, foi remediado o ponto, mostrando que se vocês se empolgarem demais, vocês vão ter muitas outras consequências no caminho. E a outra coisa boa que ele também conseguiu foi, pelo menos, a liberação de fora para dentro do Egito, ali na saída de Rafah, para os caminhões de ajuda humanitária, que vão ser, obviamente, todos confiscados pelo Estado terrorista do Hamas. Você me dá 30 segundos? 30 segundos para o Renato e depois 30 segundos para o Pilão para a gente encerrar. 30 segundos, eu só queria dizer que eu concordo com a analogia que o Pilão disse aí, que o Eudes fez, dos morros do Rio, né, com as ordens da ONU. Só que há uma diferença, no meu ponto de vista, é que a ONU não manda mais nada, né? A ONU está como uma ONG realmente mundial,
que ela fala, o que ela não fala, os grandes potências não estão nem aí, e aqui no Brasil o STF é que manda, né? Então, se ele manda não entrar, não subir nos morros, a polícia não sobe. Então, pontuar essa diferença aí. Pilão? Que ela é grande, Renatão. Ela é grande. Só duas observaçõezinhas aí que eu acho que cabem, né? Tem um outro recado importante do Biden, viu? Lá em Israel deve ter alguma coisa em torno de talvez uns 10 milhões a 15 milhões de judeus em Israel, né? Nem todos são israelenses, nem todos são judeus, viu, professor? Isso, deve ter alguma coisa como uns 80 e poucos % que são judeus. Então isso deve dar talvez uns 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões de judeus. E nos Estados Unidos estima-se que você tem quase 8. Isso significa dizer que os Estados Unidos é um alvo preferencial do Hamas. Sim. Então ele também foi lá para dizer o seguinte: olha, estou mandando aqui. Se você for para lá, a gente vai conversar de outro jeito. Mas porque Não, sim, professor, continue, desculpe. Não, porque nós tivemos já antes de ontem, eu não sei se foi antes de ontem, se foi ontem, um ataque à embaixada da Argentina, aqui do lado. Quer dizer, o ataque não ocorreu, mas houve a comunicação, teve que fazer evasão, teve que fazer vistoria. Quer dizer, a coisa não está tão fácil quanto as pessoas estão achando, né? Coitadinho, não sei o quê. Não é bem assim, né? Você está falando realmente com terrorista. E terrorista, a única coisa que ele sabe é fazer terror. O resto ele não sabe. Ele sabe fazer terror. Então, o recado do Biden também vai nesse sentido. Nós temos bastante judeu lá, viu? Não vai se meter não que a gente vai saber o que fazer. O senhor mencionou, eu lembrei daquele ataque à embaixada israelense, ao prédio israelense lá na Argentina, que até hoje não foi, inclusive o procurador, né, foi morto depois e tudo mais, né, o procurador do estado da Argentina também. Lembrando, aqui nos Estados Unidos, com esse negócio do open border, ou seja, a fronteira aberta, eles têm um sistema aqui que chama-se cai-cai, ou seja, você entra, atravessa a fronteira e se entrega para as autoridades americanas, né? E a semana retrasada, antes desse acontecimento em Israel, a segurança, o Homeland Security, que é a segurança nacional aqui dos Estados Unidos, no border, na fronteira, encontrou 4 iranianos, aqui eles chamam de special interest, ou seja, suspeitos de serem terroristas do Irã. E não foi divulgado em lugar nenhum da parte da esquerdopatia, porque eles têm esse sério problema aqui, que é a fronteira aberta e entrando muita gente que são pertencentes a organizações criminosas na Venezuela, muitas. Pessoal da parte da África e também do Oriente Médio. Você tem a noção de que quando a gente vai... Isso aqui é para os nossos espectadores que nunca tiraram visto dos Estados Unidos. Antigamente... Silvio, senão a gente não troca a pauta. Tá, não, rapidinho. Tem lá um monte de perguntas. Você participou de organizações terroristas, essas coisas e tal, se cometeu crime, não sei o que. Essas pessoas que estão entrando através da fronteira, eu falo border aqui porque é mais costumeiro, eles não têm o screening, não tem o relatório da perguntinha, tipo, e outra. Não tem perfil. Você não tem o currículo da pessoa. A pessoa entra. Você entendeu? Então, é uma coisa muito complicada. Volto a dizer, você não pode abrir a porta, arreganhar as portas da sua casa para estranhos, porque é a mesma coisa que agasalhar cobra. Muito bem. Jefferson, tema completamente debatido. Evidente que caberia muito mais tempo do que isso, mas a gente tem que virar a pauta. Ok, Eudes e amigos, vamos para o próximo tema. Banco Central planeja limite de 12 parcelas sem juros no cartão de crédito para baixar custo do rotativo. Proposta de Campos Neto inclui limites visando diminuir a inadimplência. Renato Ferreira, começando com você,
na verdade, assim, quando a gente vê esse tipo de tentativa de regular o mercado, a gente acaba criando, pelo menos na minha opinião, formas de ser burlado, né? No Brasil, esse tipo de coisa, quando tenta regulamentar demais, os caras dão um jeito de criar alguma coisa, um carnezinho à parte, o cara vai pegar dinheiro emprestado no agiota. Dá para acreditar que esse tipo de coisa vai diminuir aí o valor dos juros do rotativo, que no Brasil é pior do que... É mais fácil você dever dinheiro para agiota do que para banco. Só antes, falando ainda do tema anterior, porque muito realmente é o tema do mundo hoje, como o Silvio disse que tem que ter mais rigor, né, para a entrada de pessoas, faz a França, eu sempre cito a França como exemplo. País livre, abre para todo mundo e agora está sofrendo aí, um dos países mais sofrem com outro canal. Mas é por aí, vai afetar diretamente a economia. Então, todas as medidas preventivas que o Brasil fizer, aí na concessão de crédito, para melhorar quem compra, é melhor, porque senão, se estourar a economia realmente, coitado do pobre brasileiro, entendeu? Pois não. Posso só fazer uma intervenção rapidinha? O Renato falou de Paris, né? Eu lembrei da Olimpíada de 72 do Outubro Negro. Aquilo é horror. Aquilo é um horror. Entende? Então, e ano que vem temos o que em Paris? Olimpíadas. Então, Paris Se cuide. Não é só Paris, é ali, né? A Bélgica também, ela abriu as portas e agora ela tem praticamente seu parlamento inteiro, ele já não é mais europeu, né? Para não dizer outra coisa. Só o estreito que provavelmente o Renato estava citando é o estreito de... Oh, meu Deus, cadê? Estreito de Hormuz. Hormuz. Fica lá. Eu pensei em Hormuz e falei Suez, porque o Suez é mais famoso. Muito bem. Professor Pilão, essa história você acha que em meio a toda a crise que a gente enfrenta no Brasil, mexer no número de parcelas realmente é uma coisa que, na prática, pode resultar em algum benefício direto para a população, ou só vai dificultar um pouco mais o acesso aos bens de consumo? Eu não acredito, não, que melhore. A gente tem que lembrar de algumas coisas, né? Na verdade, essa foi uma lei aprovada pelo Congresso, não tem nada a ver com o Banco Central. O Banco Central só tem que regulamentar, ele tem 90 dias para regulamentar isso. Na verdade, também ele não tem 90 dias. Quem tem 90 dias para regulamentar isso são os bancos, as operadoras, tal, que tem que chegar a um consenso da taxa de juros a ser cobrada. Se não se chegar a um consenso a essa taxa de juros, aí sim o Banco Central vai impor uma taxa, que acredita-se seja da ordem de 100%, né? 100% sobre aquilo que você deve. Então, o Roberto Campos Neto, na verdade, ele está fazendo o que ele tem que fazer mesmo, né? Ele está tentando organizar a brincadeira. Quem perde mais com isso, Eudes, é exatamente quem compra bens de consumo durável, né? A grande massa da população compra bens de consumo durável que são comprados em 24 meses, em 36 meses, né? Nos carnezinhos até 60 meses, se a gente pensar em termos de automóvel, né? E coisas assim. Quando você reduz para 12 pagamentos, você reduz o número de pessoas que conseguem pagar. E essa conversa também dos juros aí, do rotativo, o juro do rotativo, na verdade, é o juro por um único mês, né? Porque a legislação brasileira não permite que você fique no rotativo por mais de um mês. E aí o pessoal fala assim, não, mas os juros do rotativo são de 445% ao ano. Claro que são de 445% ao ano, porque é a exorbitância de qualquer coisa em torno de 13% ao mês, que até a agiota tem vergonha de cobrar uma taxa dessa, né? Mas é a taxa de juros do rotativo, por um mês. Saiu daí, ele vai cair na faixa de um outro tipo de financiamento que o banco tem que oferecer. E quando ele cai nesse outro tipo de financiamento, Eudes, Silvio e a nossa audiência, na verdade você tem taxas de juros que vão de 1,9 até 9,9. É a faixa de juros que é cobrado pelo saldo devedor
do cartão de crédito. Se você pensar em termos do Banco do Brasil hoje, a taxa que ele está cobrando, a máxima que ele está cobrando é 9,38 hoje. O máximo que o Banco do Brasil está cobrando é 9,38, que é 131%. E estão falando em cobrar 100, ou seja, vai mudar o quê? Basicamente nada, não vai mudar nada. 100% significa uns 6% ao mês. E a média de mercado para essa dívida do cartão é da ordem de 8. Então a taxa de juros cairá de 8 para 6, isto com uma imposição. E a imposição da taxa de juros significa o seguinte: todos vocês têm que aceitar essa taxa. Só que eu não empresto dinheiro por essa taxa. Por quê? Porque o risco é muito grande e para mim não compensa. O risco que eu tenho não compensa. Porque a hora que você vai para o cartão de crédito, um monte de gente para de pagar e pronto. Perde o cartão e acabou. E aí quem paga? Quem paga são os outros, né? Quem paga são os outros. Vai abrir um caminho maior para a agiotagem, né? A agiota vai gostar, porque a 6% vão dar dinheiro oficial, né? Se for 100%. Ele cobrando 8%, nossa, ele vai dar risada sozinho, né? Ele vai dar risada sozinho. O Silvio Braunar, que é um homem que empresta dinheiro para metade do Milford. Eu não entendo. Fala um pouquinho a respeito disso. Quanto que é os juros do cartão de crédito aí do rotativo, Silvio? Não é. O professor deve saber mais que eu. Eu não tenho essa aptidão, esse skill para saber, mas depende da oferta. Aqui vai até 25%, se não me engano. Você entendeu? Mas quando você recebe uma proposta, aqui você recebe convites, né, para vários cartões de crédito, são parceiros de muitas indústrias e bancos, né? E o melhor que eu trabalho aqui, um dos mais altos é o Amex, né? É um Amex, que é um cartão que cobre, inclusive naquele ato terrorista do sequestro do avião lá pelos árabes, lá em 70 e alguma coisa, a aeromoça na época, né? Hoje é comissária de bordo, ela pagou com o Amex. Mas o melhor aqui que eu tenho é um banco digital, que é o Capital One, né? Esse tem a melhor taxa. Tipo, ele me dá 3 mil de crédito a 1 e alguma coisa, assim, entendeu? E dependendo de quando você entra, você tem aí um delay, um tempo, para poder para eles começarem a cobrar juros. Interesse, que aqui chama-se interesse, né? Então leva-se um tempo para ele poder cobrar. Então ele te deixa utilizar porque ele quer você dentro do scroll dele, dentro do sistema deles, entendeu? Porque você é dinheiro para ele, entendeu? Então ele pode fazer outros negócios com aqui a gente não chama CPF, mas com o seu CPF. Então é um dos melhores que tem. Né? Economia completamente livre. Exato. Onde o mercado regula através de grande oferta para que a própria concorrência faça com que os juros se adequem às necessidades do cidadão. No Brasil, tem 3 ou 4 bancos que mandam em absolutamente tudo e ninguém quer mexer com eles, ninguém quer facilitar a vida dos novos bancos, ninguém quer facilitar a vida até de cooperativas de crédito, tudo é muito difícil, porque é para manter o poder na mão desses 3 ou 4 bancos que a gente sabe, Bradesco, Itaú e etc. E voltando só o assunto das 12 prestações, o pobre ele já trabalha com isso, na realidade faz parte do salário rotativo, entendeu? Então, para mim é um tiro no pé, não muda absolutamente nada. O cara vai sair de lá e se ele tiver a oportunidade de achar um agiota, o que é bem provável, entendeu? Vai continuar se endividando. Ele vai continuar se endividando do mesmo jeito. O professor tem razão. Pois não, professor. A diferença é que no cartão de crédito, o cara deixa de pagar e depois resolve. Com a agiota não dá. Não. O agiota cobra, né? O agiota cobra. E a gente sabe como ele cobra, né? Só uma observação a respeito do que a gente estava falando antes de começar o programa aqui em off, né? Na verdade, os juros nos Estados Unidos, ele, segundo o Banco Central, o Fed, né, o Banco Central deles, é de 5,25 a 5,5. Dentro dessa faixa, seria a nossa Selic. A nossa Selic é 12,75, lá 5,5. 5,25, 5,5.
Mas se você pegar as taxas de juros realmente, você tem coisas muito maiores, né? Para essa questão de rotativo de cartão de crédito, por exemplo, não rotativo, mas o financiamento, esse mesmo que estamos discutindo hoje, é alguma coisa entre 24% e 29%, 30%. É exatamente isso. Alguma coisa dentro dessa faixa. Isso em dólar é altíssimo. Em dólar. É muito caro. Não entendi, Renato. Não, é ano. Renato, também não exagera, 13%, né? 13% também ano. É que o rotativo não existe, é o que eu falei. A agiota tem vergonha, né? Esse é que não existe, né? E só uma última pontuação, que foi o que a gente estava conversando. Estão sendo vendidos títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos a 4,95. Foi vendido hoje, a 4,95. O que significa isso? Que está subindo a curva. Porque esse título aí foi vendido inicialmente a 2%, 2 e poucos por cento. E há 30 anos, para você fazer uma hipoteca a 30 anos, é 7,7% em dólar e num país seguro. Eu desisti de comprar casa própria. Estou aqui de aluguel. Senhores? Não dá. A gente fala 7,7 no Brasil, para o brasileiro ouvindo, fala só isso? É muito juros. Muito. Em dinheiro estável é muito dinheiro. Muito. Vamos mudar essa pauta, Jefferson. Muito bem, agora vamos voltar por um assunto mais usual aqui do programa. Relatório da CPMI de 8 de janeiro pede indiciamento de Jair Bolsonaro e 8 generais. Defesa de Bolsonaro considera relatório parcial e tendencioso. Para o comentário dos colegas. Eu vou passar a bola para um defensor, fã de carteirinha da relatora, Elisiane Gama. Ô Silvio, inclusive, não sei se você sabe, ela ganhou naquele Congresso em Foco a melhor senadora do Brasil. Que coisa, hein? Que coisa, né? E aí, seu comentário? Quem é a editora? Quem que é a editora? É ela ou é o Dino? Eu estava vendo, ontem eu estava vendo a respeito disso, né? Sobre esse relatório e tudo mais. Tudo o que a CPI pediu não foi dado, né? O G. Dias que não apareceu, as imagens, o próprio chamamento para depoimento do ministro do Dino, né? Que isso é o ministro da Justiça. É uma brincadeira, né? Isso é uma gozação com a cara do brasileiro, você entendeu? Então, o relatório ele é totalmente vazio, ele é empty. E, obviamente, que ali é uma linguagem, né? É uma agenda incriminar, por mais que não vão conseguir fazer absolutamente nada, não vão intimar os generais, não vão conseguir fazer nada contra o Bolsonaro, você entendeu? Porque não tem como, simplesmente dizer que, olha, ele fez isso e não fez. Né? O relatório dele, ele conseguia ver através da persiana da janela, né? Todo o movimento, ele dizendo que ele não estava lá. Quer dizer, é uma CPI inócua, eu não gosto dessa palavra não, mas nada, você entendeu? E o governo conseguiu fazer com que essa coisa simplesmente tomasse dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Só isso. Não serviu absolutamente para nada. E é uma pena muito grande porque deveriam ser responsabilizados os verdadeiros terroristas, né, os verdadeiros terroristas, os golpistas, não é terrorista, os golpistas, que é o próprio governo que está em comando aí do Brasil. Professor Pilão, tecnicamente, juridicamente, realmente não saiu nada de lá, né? Assim, o próprio governo sabe que, vamos dizer, os apontamentos feitos pela obra de ficção criada pela senadora Elisiane Gama são apenas para retórica, para discurso político, porque não vai acontecer nada. Estou errado? Eu acho que no atacado não. No varejo podemos ter alguns problemas, mas eu acho que no atacado não, você não está errado não. Aliás, eu diria que o relatório da Elisiane, novidade zero. Não tem nada de novo.
É exatamente o que a gente sabia que ia estar escrito no primeiro dia de CPI, né? A CPMI ela começou a escrever o relatório e ela terminou quando ela assinou, né? Porque ela precisava assinar, então ela foi escrevendo. Oh, terminei. Então vamos fechar a CPMI. Aí fechou a CPMI, ou seja, ela foi escrevendo o que ela achou que deveria, não tem nenhuma novidade zero. Eu acho que também não vai acontecer nada, eu não acredito que o Ministério Público vai pegar essas denúncias e vai incorporar essas denúncias e vai atrás. Não acredito. Tem motivo para eles pegarem e se contraporem aí a 6 generais, né? Tem 6 generais aí no meio. Não por medo do Exército, não. É porque não... Sabe, você vai falar o quê? Que o Braga Neto fez o quê? Você vai falar que o general Heleno fez o quê? Qual é a prova que existe? Então, eu não acredito que realmente se desdobre. Quando eu falo para você que no varejo eu tenho algumas dúvidas, é porque nós teremos um novo Procurador-Geral da República. Está estourando por aí. E aí eu não ficaria tão assim, vamos dizer, surpreso se ele não pegasse o Bolsonaro para investigar. Porque eles estão querendo pegar o Bolsonaro de qualquer jeito, mesmo que não tenha nenhuma prova ali no meio, tá? Mas aí vai ser mais uma vez uma forma de fazê-lo sangrar, né? O que me causa muita estranheza nessa CPMI é que a CPMI é do 8 de janeiro. E a única coisa que não foi investigado foi o 8 de janeiro. É verdade. Você investigou tudo, menos o 8 de janeiro. Né? Esse não trouxe a pauta, né, professor? Investigado não foi, né? Trouxeram a pauta. Porque o 8 de janeiro, aí alguém que está nos ouvindo aí, nossa audiência, pode dizer assim, bom, mas está lá, todo mundo viu o que aconteceu no 8 de janeiro. E é verdade, aconteceu, não poderia ter acontecido, está tudo errado, e ninguém está passando panos. Mas a gente sabe perfeitamente que ali dos 1.000 e tantos que estavam por lá, uma grande quantidade não era gente que entrou para depredar, que entrou para brigar, que entrou para tomar poder, que entrou para... Nada disso, a gente sabe perfeitamente disso. Eu entendo sim que, infelizmente, é um bando de idiota que resolveu pegar e seguir a turba, né? Seguir todo mundo para dentro do Congresso, para dentro do Palácio e tal, e que dançaram por causa disso, mas isso não é motivo para se dar 17 anos de cadeia para o sujeito, né? Eu acho que os que quebraram, sim, têm que ser devidamente punidos. Quem eventualmente fez algum ato que possa ser provado como sendo prejudicial à tal da democracia que eles falam tanto, né? Se for provado isso também tem que ser punido, mas 18 anos, convenhamos, né? Um crime de homicídio dá 9 de cadeia. Você dá para esse pessoal 17 anos de cadeia é exagerado. A velhinha com a muleta lá, né? Não faz sentido. Eu ouvi uma declaração de uma senhora que ficou 4 meses presa. A declaração que ela deu foi de quando o ministro Moraes esteve lá no acampamento. Ele falou para todo mundo ficar tranquilo, que as penas iam ser individualizadas, que eles iam analisar caso a caso. Mentiroso. E ela pediu a palavra, e ele deu a palavra. E ela falou assim, sabe por quê, senhor ministro? É que eu vim do Rio Grande do Sul. E como o tempo estava muito ruim, nós chegamos em Brasília, eram mais de 7 horas da noite. Então eu e todo o pessoal que estava no ônibus, nós chegamos, eram mais de 7 horas da noite. Nós fomos direto para o acampamento. E quando nós fomos para o acampamento, já tinha praticamente terminado tudo e quem estava no acampamento ficou por lá. E aí no dia seguinte nos prenderam. E eu estou aqui há 4 meses. Ou seja, eu não estava lá. E ela está sendo julgada por estar lá dentro. Está de tornozeleira, porque deixaram ela sair. E tá individualizado, né? Tudo individualizado. Então é isso. Eu acho que faltou analisar o dia 8 e faltou as condutas corretas para quem cometeu cada crime. Se nós temos as imagens dos depredadores lá, você entendeu, professor? Desculpa, Eudes. Eu tenho a imagem, todo mundo tem as imagens. Quem são? Por que não foram chamados? Só aproveitando, já que o Silvio entrou, vou entrar também. Na verdade, as câmeras do Dino, elas acabaram, né? Não tem as imagens, mas algumas tem, né? Ele entregou imagens. Por que tinha algumas e não tem todas? Se é regra que se delete tudo com um determinado período de tempo, porque algumas tem. Ainda mais nesse momento, com o negócio andando e tudo mais, aí você vai e deleta. Que lindo. Deixa eu passar para o Renato Ferreira agora. Renato Ferreira, uma CPI que não
vamos dizer, não investigou nada, não descobriu nada, mas acabou mostrando muito no sentido desnudou coisas como essa história da câmera do Dino, desnudou, vamos dizer, uma parte de um país que não tem um pingo de vergonha na cara para mentir, para trapacear, para manipular e para prender, inclusive, pessoas inocentes? Olha, Eudes, fala o que desse relatório, né? É só lamentar que, mais uma vez, o Congresso, os políticos brasileiros, incluindo aí todos os poderes também, eles, mais uma vez, eles acabam com uma instituição que sai das urnas também, que são as CPIs. É um direito democrático da minoria fazer CPI. Mas, nesses anos todos que eu acompanho política, 40 anos, jornalismo, muitos deles, maioria escrevendo sobre política, eu acompanhei algumas CPIs que tiveram resultados, positivos, inclusive. É difícil até lembrar, mas tem. Agora, depois do fiasco que foi a CPI da Covid e a CPI, eles evitaram. Todos ali, inclusive a relatora, ela não assinou a CPI. Gente, fala o que desse relatório vergonhoso? Eles acabaram, mais uma vez, de enterrar a CPI. Não devia mais o povo dar brecha para CPI daqui, CPI disso, porque simplesmente o governo não queria. Estava morrendo de medo porque houve crime de omissão ali dentro. Eles que formaram aquilo ali. Tá entendendo? Não. Aí depois eles viram, não temos jeito. Depois que surgiram as primeiras imagens, não temos jeito. Eles acamparam, colocaram a maioria. E a gente sabe, né, que em qualquer colegiado é a maioria que vence. Aí agora eles vêm querer festejar. Ontem lá, na hora que o presidente, lá o Maia, deu o resultado, aí a Elisiane Gama levantou a Constituição. Isso, graças a Deus, que ficou audível o grito da oposição, e vergonha, vergonha, vergonha. Porque é ridículo, gente. Indiciar o Bolsonaro, ele nem ouvido foi na CPI. E eles ficaram com o maior medo com o depoimento do hacker, do presidente lá da ABIN, que falou, mudou o resultado, e do próprio Heleno, tá entendendo? E eles ficaram com medo, a maioria chegou, vamos encerrar isso aqui. Vamos encerrar isso aqui. E aí iniciou, como o professor bem disse, um relatório, concluiu um relatório que já estava pronto desde o primeiro dia. A gente sabia que a maioria que se apossou, o governo agora vem querer dizer que o governo saiu ganhando. Não ganhou. Quem perdeu muito foi, mais uma vez, o povo brasileiro, o Congresso e a instituição, que é uma instituição, né? A CPI, que é uma instituição da minoria, que está perdendo todo o valor no Brasil. É lamentável. Muito bem, senhores. Faltando 4 minutos para o encerramento do nosso programa, vou passar a palavra para as breves considerações finais. Antes de mais nada, agradecendo mais uma vez a participação de vocês, abrilhantando, trazendo suas opiniões, as suas informações e levando a gente juntos, acho que democraticamente, o nosso ponto de vista e abordando assuntos importantes durante a semana aí que movimentam a semana no Brasil e até no mundo. Renato Ferreira, obrigado pela participação, meu amigo. Eu agradeço mais uma vez, Eudes, professor Pilão, Silvio, mais uma vez participar com vocês aqui discutindo esses temas e só lamentando, mais uma vez, a guerra, né? Mas isso aqui, como eu disse no início, aquilo aí não vai acabar enquanto existirem os terroristas, porque eles querem simplesmente a extinção de Israel. E só lembrando, destacando mais uma vez, que Israel quer a paz. Só que tem que se defender. Porque lembramos que foi o Hamas que invadiu Israel e matou só num grupo ali das pessoas festejando 260 pessoas. Então não dá realmente. Eles têm que se defender e vão se defender. Tá entendendo? Aquilo ali é eterno. Silvio Braunar, King of Milford. Milford, Mass. Por favor. Tá agradecendo mais uma vez.
Não sou. Não sou rei, né? Eu sou democrático. Eu sou realmente democrático. Ele é eleito. Silvio Brauná primeiro. Não, ele é The Best, foi eleito The Best. Sou um conservador, da moral e os bons costumes, né? Isso aí tá no nosso ID, né? Lembra dessas aulas de ID, essas coisas todas? Eu não lembro mais, mas eu lembro do ID. Não, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu queria lembrar do outro fato, né, que teve essa semana, a fala do supremista lá, né, do nosso Supremo, que muito vai até as terras portuguesas, né, Gilmar Mendes, em suas pérolas, dizendo sobre se a gente tem a situação desses políticos hoje no Congresso, inclusive, né, do Nove Dedos, né, o mentiroso, lá no comando em chefe, é devido ao Supremo Tribunal Federal, com todas as letras, e ninguém fica ruborizado, né? Ninguém fica vermelho a respeito disso da grande mídia, né? Ninguém fala nada, então, só para lembrar isso, né? Porque a gente merece. O povo brasileiro merece esse tipo de coisa, porque isso não é um acontecimento de uma parte só, não, de muita gente que estiveram lá. Hoje nós temos aí o repasse dos caminhões de pipa que não estão acontecendo no Nordeste, o pessoal bloqueou lá a transpassagem lá do São Francisco, e aí o pessoal está tudo sem água e agora reclamando, né, porque simplesmente não tem água. Um abraço a todos, obrigado Jefferson, obrigado professor Renatão, Eudes, até a semana que vem. Professor Pilão. Valeu, Eudes, valeu, Silvio, Renato e a nossa audiência. Muito obrigado por ficarem conosco até agora. Só uma última observação, que era um tema que nós não conseguimos tratar. Roubaram as metralhadoras do Exército. É o Brasil tá bom demais, né? Oh, meu Deus. Se vocês quiserem recapturar, é só subir o morro. Um abraço a todos e um bom final de semana. Muito bem. Encerramos por aqui nosso X da questão. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um abraço a todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!